Esta grande prostituta, Babilônia, simboliza qualquer sistema econômico, político ou militar que seja hostil a Deus e um sistema mundial futuro que irá abranger todas as nações e que será imoral e completamente contrário a Deus. Ou seja, nos últimos dias, conforme o entendimento dos estudiosos, veremos o aparecimento tanto de um império político, a Federação dos 10 Reinos, controlada pelo Anticristo, como também veremos o aparecimento de um novo culto ao imperador, tá? Que consistirá da adoração conferida ao homem do pecado. Este culto tornar-se-á tão forte que dominará as mentes dos homens e os tornará virtuais escravos da malignidade. Pois Satanás será adorado por intermédio do Anticristo, conforme Apocalipse 13, versículo 4. A maior perseguição religiosa de todos os tempos será promovida pelos aderentes do culto ao Anticristo, e essa adoração será extremamente corrupta e maligna. Com estes simbolismos em mente, podemos começar nossa análise. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças foi até João e falou com ele, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Tenha em mente que os capítulos 17 e 18 focam em um aspecto das taças da ira. E que aspecto é esse? O julgamento da Babilônia, o que nos dirige para o sistema final do mundo. Com frequência, a prostituição simboliza a idolatria ou apostasia religiosa. Nínive, Tiro e até Jerusalém também são retratadas como cidades prostitutas. E quando é dito que esta grande prostituta se acha sentada sobre muitas águas, isso enfatiza o poder soberano da prostituta, pois no versículo 15, as águas são povos, multidões, nações e línguas. A imagem é de um governante sentado em um trono, governando as águas que simbolizam as nações do mundo. Tá? Essa é a ideia aqui. A prostituta se aliará aos líderes políticos do mundo, aos reis da terra. Aqui, fornicação não se refere ao pecado sexual, mas à idolatria. Todos os governantes do mundo serão absorvidos pelo império do falso Cristo de Satanás. A influência da grande prostituta se estenderá para além dos governantes do mundo, pois o vinho de sua devassidão embebedará o restante da humanidade. As imagens não descrevem o vinho e o pecado sexual de fato. Elas retratam as pessoas do mundo sendo levadas à intoxicação e ao pecado de um falso sistema de religião. Esse é o ponto aqui. Guarde isso. Nesta ocasião, irá ocorrer a grande apostasia. Muitos se afastarão de Deus, deixarão as igrejas e seguirão a besta. O anjo transportou João em espírito para o deserto. Lá, João encontrou a meretriz e fez uma descrição do que viu. Gênesis 2 fala de uma noiva pura em um lindo jardim. Mas no fim da Bíblia, a civilização encontra-se de tal modo degenerada que não passa de uma meretriz impura em um deserto. É isso que o pecado faz com o mundo. A descrição é detalhada. João viu a mulher montada numa besta escarlate, a qual, por sua vez, está cheia de nomes blasfemos que são todos insultos a Deus. Se a mulher é Roma, e se estiver sentada sobre a besta é, evidentemente, o Império Romano. Esta mulher está cheia de nomes blasfemos. Isto inclui duas coisas. Em primeiro lugar, é uma referência à multidão de deuses que se adoravam em Roma. Os nomes e títulos de todas essas supostas divindades que recebiam culto em Roma eram um insulto a Deus, porque negavam seu poder e autoridade únicos e absolutos. Ninguém tem direito no nome de Deus exceto o próprio Deus. Em segundo lugar, a referência tem que ver também com os títulos do imperador. Era chamado Sebastus ou Augustus, que significa aquele que deve ser reverenciado. A reverência pertence por direito somente a Deus. O imperador era chamado Divus ou Theos, que em latim e grego
respectivamente, significam divino e Deus. O adjetivo divino pertence somente a Deus. Muitos dos imperadores foram chamados Soter, que significa Salvador. Esse título somente pode atribuir-se a Jesus Cristo. O título mais comum dos imperadores era Dominus ou Kyrios, que significam Senhor, o nome de Deus. No entanto, conforme foi visto no capítulo 13, a besta não é simplesmente uma concentração de poder político e militar, como também o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2:9, de Paulo, também não é. Ela personifica a maldade satânica, obtendo seu poder e sua autoridade do dragão. A besta, no caso, o Império Romano, tipifica o anticristo escatológico, com algumas das suas características já evidentes em Roma, como também em outros países totalitários. E note que não há contradição quando João vê a mulher sentada sobre muitas águas e, ao mesmo tempo, montada numa besta escarlate, pois esta é uma indicação do seu relacionamento simultâneo com as nações da terra, muitas águas, e ao mesmo tempo com o anticristo, que a sustenta, inspira e conduz. João descreve através de símbolos como é exercido o poder do anticristo. Este poder é visto ou representado metaforicamente como uma mulher prostituta repleta de esplendor e luxúria, vestida de púrpura e escarlate, enfeitada, para melhor enganar, de riquezas e poder, ouro, pedras preciosas e pérolas, e possuindo um transbordante poder de disseminar o engano, a maldade e a corrupção através do transbordar de seu cálice de ouro. O líder desse sistema é o anticristo e ele foi chamado por Jesus de abominável da desolação, em Mateus 24, versículo 15, dando a entender que ele traria desolação, afastamento de Deus e morte espiritual. Na fronte da mulher achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Não é a primeira vez que nos deparamos com nomes escritos na testa. Os santos de Deus foram selados na testa com o nome divino. Os seguidores da besta também foram selados na testa e na mão com o nome dela e o número do seu nome. Na nova terra, os redimidos terão o nome de Deus escrito na testa. Isto também pode ser um reflexo do costume romano de prender na cabeça das meretrizes uma fita com o nome do seu proprietário. Isto nos indica que estamos realmente tratando com o sistema dominador deste mundo, dando a entender que nesta mulher é gerada e dela procede toda a deturpação, corrupção e idolatria do mundo. Como se fosse a capital de um império despótico e massacrante, a Grande Babilônia ficará envolvida e se destacará, ficará embriagada, na perseguição e martírio da Igreja de Cristo, tal como seu líder. A mulher é uma companheira compatível com a besta que guerreou contra os santos e os venceu. Como capital da besta, ela será a cidade que mais se destacará pela perseguição e martírio dos santos. A igreja nunca foi atingida por algo de tão longo alcance. Houve uma perseguição curta no tempo de Nero, que Tácito, o historiador romano, descreve nos seguintes termos: uma grande multidão foi condenada por incêndio culposo e ódio à raça humana. Foram mortos e mortos com insulto, ou vestidos de peles de animais selvagens para serem devorados por cachorros, ou crucificados ou queimados. Quando caía a noite, eles eram usados para iluminá-la. Mas, excetuando esta onda de ódio, os cristãos, comparativamente, não foram mais molestados em Roma. Além disso, a curta perseguição por Nero não tinha nada a ver com o culto do imperador. Contrastando com isto, a principal característica da mulher é sua prostituição e sua aliança com a besta. No primeiro século, foi somente durante o tempo de Domiciano que os cristãos foram perseguidos por motivos religiosos. Mas esta perseguição também foi pequena. Segundo muitos estudiosos, João prevê um dia em que a capital da besta será famosa por perseguir os santos, principalmente por razões religiosas. No primeiro século,
Não há nada que possa ser comparado a isto. João estaria pensando na Babilônia escatológica. Diante desta visão, o texto grego literalmente nos diz: fiquei admirado com grande admiração.